Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Roberto Caparrós. Estamos aqui no LFG e agora a gente vai bater um papo sobre o edital do 37º exame da OAB. A prova se aproxima e a nossa matéria é Direito Internacional. E aí de cara você pergunta assim, Roberto, se a sua matéria é Direito Internacional, que tipo de questão e que tipo de assunto eu posso encontrar na prova? É muito importante, se você tiver oportunidade, olhar as questões de provas anteriores para você sentir como é o funcionamento da prova da OAB. Tenho certeza que você já fez isso. Então, só para a gente aquecer os nossos motores, lembre que na OAB sempre caem historinhas. Já faz um bom tempo, bastante tempo, que a FGV não faz mais perguntas diretas, cuja resposta seja o artigo tal da lei tal. As perguntas são sempre cases, historinhas contando uma situação prática, uma situação que você, meu amigo ou minha amiga, vão enfrentar na advocacia, e aí as alternativas vão perguntar qual é a melhor solução jurídica para aquele caso. Então são 80 perguntas na OAB. O que a gente pode esperar de direito internacional? De forma automática, duas perguntas. Né? Historicamente, duas perguntinhas de internacional têm caído no exame. Só que de forma automática, dentro do espacinho lá de internacional, que é sempre colado em tributário, que é outra matéria que é minha de carteirinha. Então, tributário internacional na prova aparecem praticamente na sequência. Agora, se a gente olhar de uma forma mais ampla, considerando questões como nacionalidade, que podem cair em constitucional, e caem bastante, questões envolvendo jurisdição, questões de processo, de elementos de conexão, que podem cair em processo civil, processo penal, até processo do trabalho. Então, quando a gente olha para o horizonte de internacional, e se a gente trouxer, por exemplo, direitos humanos, boa parte das perguntas de humanos são sobre tratados internacionais que garantem esses direitos no Brasil. Também são temas internacional. Então, assim, embora a gente tenha duas perguntinhas diretas de internacional na prova, cinco ou seis provavelmente, tem sido esse, né, o referencial dos últimos exames, cinco ou seis estarão dentro do cenário internacional, até porque a FGV é uma escola que gosta muito, tem muito intercâmbio, tem muito contato com o exterior. Na nossa matéria internacional, na verdade são dois temas diferentes, né? Pode cair uma questãozinha sobre direito internacional público ou pode cair também sobre direito internacional privado. Qual que é mais frequente? É bem mais comum cair em perguntinhas de internacional público. A proporção é 70-30. Mais ou menos para cada duas internacional cai uma de público. Então, se a gente pegar os outros 36 exames, né, esse será o 37, devem ter 80, 90 questões de internacional. Dois terços disso, mais ou menos 60, de internacional público, umas 30 de internacional privado. Público é uma matéria bem maior, é uma matéria muito extensa. Já internacional privado, basicamente caem os elementos de conexão, as regrinhas mágicas para você definir qual é o direito aplicável, o do Brasil ou do exterior. E é sobre isso que a gente vai conversar durante o nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Algumas sugestões de assuntos, perguntas que normalmente caem e caem com muita frequência em internacional público. Vamos começar pela matéria maior. Uma pergunta que normalmente tem uma incidência muito grande são as questões relacionadas à nacionalidade. Você sabe que no Brasil, nacionalidade é tema da Constituição. E no Brasil nós temos dois tipos de nacionais. Temos os brasileiros natos, como eu e você, provavelmente somos, e os brasileiros natos têm direitos absolutos, eles podem usufruir de qualquer direito previsto pela Constituição, e temos um grupo que são os brasileiros naturalizados, que são estrangeiros que vieram para o Brasil, gostaram do país, se aclimataram, passaram aqui vários anos e resolveram
pedir a nacionalização. Então, brasileiros naturalizados, quando caem na prova, pense assim, é sempre um estrangeiro que veio para o Brasil, utilizou o critério de residência, a pessoa mora aqui há anos, e agora, como ele mora aqui há bastante tempo, ele precisa se naturalizar para poder exercer alguns direitos, como, por exemplo, previdência. Porque imagina assim, o João ou a Maria vêm de outro país, qualquer que seja o nome, e eles começam a trabalhar aqui. Estão regulares, estão aqui de maneira correta. Eles ficam aqui depois de algum tempo e falam, puxa, mas um dia, quando eu ficar mais velho, eu quero me aposentar. Só que para se aposentar, você vai ter que contribuir para a Previdência. Você vai ter que ter os cadastros pertinentes, INSS, etc. Para isso, talvez seja necessário se naturalizar. Até para também ter outros direitos que a legislação brasileira prevê, de ordem trabalhista, de ordem de saúde, para poder eventualmente se ficar doente, gozar do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é o maior programa, né, de saúde universal gratuita do mundo. Então, é importante para quem realmente vai permanecer no Brasil sem a ideia, sem a intenção de sair do país, é muito importante realmente essas pessoas em algum momento se naturalizarem, tá? Isso é muito relevante. Agora, o que cai bastante na prova é a figura dos brasileiros natos. E esse tema, como você sabe, está lá no artigo 12 da Constituição. E no artigo 12 da Constituição, nós temos 3 situações de brasileiros natos. Você sabe quais são essas? Cuidado, hein? Tem alguns detalhezinhos importantes. Eu vou dar exemplos para que você acerte qualquer pergunta sobre esse assunto na prova. Primeira coisa, regra geral, qualquer pessoa que nascer no Brasil será brasileira. E brasileira nata. Porque a Constituição diz assim, nascido no Brasil, de pai ou mãe brasileiro, ou se os pais forem estrangeiros, portanto praticamente não importa a nacionalidade dos pais, a regra geral é, nasceu no Brasil, será brasileiro. E isso vale para 99,9% dos casos. Pode ser o pai estrangeiro, a mãe brasileira, o contrário. E os pais estrangeiros, normalmente, também fazem com que a criança seja brasileira. Porque o critério é territorial. O Brasil, como boa parte dos países do mundo, abraça pessoas que nascem no seu território. Então, é o que a gente chama de ius solis, lá da origem do latim. Direito relacionado ao solo, ao território. Nasceu no Brasil, brasileiro será. Tem um caso, só uma hipótese, uma historinha que pode cair na prova, na qual alguém nasce no Brasil e não é brasileiro nato. Você lembra? É quando os pais, os dois, o pai e a mãe, forem estrangeiros e trabalharem para o país deles, hein? Esse deles, o pronome é super importante. Vamos lá. Nasceu uma criança agora em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, em Brasília, na capital federal. O pai e a mãe são funcionários diplomáticos. Trabalham na embaixada da Alemanha. Nesse caso, e só nesse caso, se eles forem alemães e trabalharem na embaixada da Alemanha, aí a criança é alemã e não brasileira. É isso que diz o artigo 12. Agora, se o pai for diplomata alemão e a mãe brasileira, a criança é brasileira. Se o pai for diplomata alemão e a mãe for estrangeira, mas trabalha na iniciativa privada, a criança é brasileira. Portanto, é raríssimo. De cada 1 milhão de pessoas que nascem no Brasil, 2 ou 3 talvez sejam estrangeiras. O resto é tudo brasileiro nato. Tá bom? Critério territorial. Tem um outro critério, que é o critério sanguíneo. Hereditariedade. Filhos de brasileiros, brasileiros serão. Aí, na Constituição, tem uma outra ideia. Ao contrário. Crianças que nascerem no estrangeiro, no exterior, que o pai ou a mãe, basta um só, um dos dois, for brasileiro, e se este pai ou esta mãe estiver trabalhando, prestando serviços
para o governo brasileiro, a criança automaticamente será brasileira nata, como eu e você. Exemplo, digamos que o João é brasileiro, trabalha no Banco Central. Ele é servidor público federal, trabalha no Banco Central e o Banco Central tem um escritório lá em Nova York. Né? O João é casado com a Mary, que é norte-americana. E lá nos Estados Unidos, eles têm um filho, o Pedrinho. O Pedrinho é o quê? Com certeza brasileiro nato, porque o pai dele, o João, é funcionário do Banco Central que está naquele momento desempenhando suas funções no território norte-americano. Você vai dizer assim, Roberto, mas ele também não vai ser norte-americano? Vai. Por quê? Porque ele nasceu nos Estados Unidos e a mãe é norte-americana. Então, olha o que vai acontecer com o João nesse caso. A nossa Constituição diz que ele é, o Pedrinho, né? Que ele é brazuca. A Constituição norte-americana certamente vai reconhecer que ele também é norte-americano, porque a mãe ou é e ele nasceu no território daquele país. Sabe o que vai acontecer? O que a gente chama de dupla nacionalidade originária. No momento que o Pedrinho nasceu, duas constituições olharam para ele e falaram assim: você preenche os requisitos para ser meu nacional. Aí o Pedrinho vai ter dois passaportes, o brasileiro e o norte-americano. Vai poder ser presidente dos Estados Unidos, quando cumprir os requisitos lá, ou poderia ser presidente do Brasil, quando cumprisse os requisitos aqui. Isso é importante para a prova. O fato de alguém ter duas ou até três, é possível, nacionalidades originárias no momento do nascimento, não prejudica qualquer direito. É uma soma de direitos. Ele é como se fosse 100% norte-americano e 100% brasileiro, porque é. Não há divisão ou redução de direitos em razão de ter mais de uma nacionalidade originária. Tá bom? E o terceiro caso? O terceiro caso é quando os pais são brasileiros, pode ser ou o pai ou a mãe, eles moram fora do Brasil, mas não trabalham para o governo brasileiro. Eles estão lá por conta própria. Ou são estudantes, imagina você, depois que passar no exame da OAB, falar, vou fazer uma pós-graduação em Paris, na Sorbonne. Não tem problema. Se você for para lá como estudante, ou tiver um emprego lá, lá nasce o seu filho. Você é brasileiro. A criança será brasileira, vírgula, se o pai ou a mãe registrar essa criança lá no consulado brasileiro em Paris. Aí o registro no consulado é importante, porque como fora do Brasil não tem cartório, quem faz esse papel registral são os consulados. Então o pai ou a mãe fala, puxa, meu filho nasceu aqui na França, mas a gente quer que ele seja brazuquinha. Leva a certidão de nascimento lá no consulado brasileiro em Paris, faz uma anotação no documento adequado, pronto, a criança é brasileira nata. Pode até ser francesa, se de repente a Constituição da França dizer, quem nasceu aqui será francês. Pode também ser um caso de dupla nacionalidade, mas com certeza brasileiro será. Agora, imagine o seguinte caso, que é uma excelente pergunta para a OAB. Digamos que os pais da criança que nasceu na França não assistiram esse nosso bate-papo de hoje aqui no UFG. Então eles não sabem que precisa registrar a criança. Eles estão trabalhando lá fora, na França, a criança nasce e eles não fazem nenhuma providência adicional. A criança é francesa, porque nasceu no território daquele país. E ela vai na escola, frequenta a escola na França, ela canta o hino francês, a Marseillaise, ela torce para o Paris Saint-Germain, ou seja, nunca ganha, nunca viu o time ganhar um campeonato importante na vida. Assim, enfim, né? As características de ser francês. Mas quando ela cresce, se torna um adulto, ela fala, puxa, eu queria ser brasileiro, porque meus pais são brasileiros, mas eles não me registraram quando eu nasci. Eu posso, agora adulto, com 20, 25, 30 anos, me tornar brasileiro? Pode. Tem que se mudar para o Brasil, vir morar aqui e aqui pedir na justiça a ideia, o reconhecimento de nacionalidade. A justiça vai decidir, é uma ação declaratória, não tem réu. O juiz decide e aquela pessoa, automaticamente com a decisão, passa a ser brasileira nata, porque ela sempre teve o direito
mas só agora com 25 ou 30 anos ela veio a exercer esse direito. Deu para entender? A partir daí, preenchendo os requisitos, pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ser presidente da República, é um brasileiro ou uma brasileira igual a nós. Tá bom? Então essa é a minha segunda aposta para a prova. A terceira aposta, que eu acho super importante, é a questão do tratamento jurídico dos estrangeiros. Talvez seja o tema que mais caiu em exames da OAB até hoje. E aí nós temos 4 coisas importantes. Antes da lei de imigração, antes de 2017, eram só 3 fenômenos. Agora temos 4. Repatriação, deportação, expulsão ou extradição. Vamos começar falando um pouquinho sobre a repatriação. O que é repatriação? É quando o estrangeiro, isso aqui é sempre para estrangeiro, o estrangeiro vem para o Brasil e não pode entrar no território. Ele tem uma situação que a lei chama de impedimento. Imagina assim, ele veio para o Brasil e não tirou visto. E o país dele precisava de visto para entrar no nosso território. Ou então ele vem para o Brasil e o passaporte está vencido. Ele bate na Polícia Federal, lá no aeroporto, e a Polícia Federal fala, devolve. Devolver a pessoa que acabou de chegar no país em situação de impedimento, não pode entrar, chama repatriação. Tanto assim que as autoridades, né, a Polícia Federal, que cuida da migração no Brasil, ela informa a companhia aérea e coloca o cara no voo de volta, o primeiro voo de retorno para o país de onde ele veio. Então, quando bate, não cumpre os requisitos para entrar, tem um impedimento, volta para o exterior, chama repatriação. É uma devolução para o país de origem. Tá bom? Segundo caso, está aqui na tela, ó, deportação. A deportação é uma medida administrativa, não é um processo judicial. A deportação é quando o estrangeiro vem para o Brasil e agora, depois de algum tempo, ele está numa situação migratória irregular. Por exemplo, acontece muito isso. A pessoa vem para o Brasil de um país aqui da América Latina. Ele vem e entra no Brasil com visto de turista. Dá a impressão que ele vem para passeio. Ele chega no Brasil e tenta arrumar um emprego, porque na verdade ele quer trabalhar no Brasil buscando uma vida melhor. Ele vem de um país aqui da América Latina, onde a situação está muito difícil, ele acha que no Brasil talvez consiga um emprego, uma situação de vida melhor. Só que ele vai estar trabalhando aqui no Brasil de forma irregular, porque ele entrou como turista. Ele deveria ter entrado com visto de trabalho, só que é difícil. Visto de trabalho você tem que ter um emprego antes de vir. E essas pessoas vêm numa situação de desespero, de pobreza, de dificuldade. Então elas vêm, entram como turista. O governo, quando essa pessoa entra, não sabe se ela vai ficar os 90 dias, que é o máximo que pode ficar, e depois voltar, ou se ela vai ficar trabalhando. Quando passa o prazo de permanência, ou quando a pessoa começa a trabalhar, no meu exemplo, ela está em situação irregular. Aí, se a Polícia Federal detectar isso, agora ela manda uma notificação para o deportando para que ele regularize a situação. Se ele não conseguir regularizar, aí, infelizmente, ele vai ser deportado. Deportado é, a Polícia Federal vai acompanhá-lo até o aeroporto, colocá-lo a bordo do avião e ele vai voltar para o país de origem. Tá bom? A terceira situação relacionada ao estrangeiro é a expulsão. A expulsão também é uma medida administrativa e ela normalmente decorre de crimes. Quando você analisa as possibilidades da lei, a lei fala assim, olha, vai ser expulso do Brasil quem tiver, por exemplo, sentença transitada em julgado, condenação penal por um crime previsto, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional Estatuto de Roma. Lembra disso? São os grandes crimes contra a humanidade. Então, genocídio, crimes contra a humanidade, que são uma série de figuras, extermínio, perseguição a povos, etc. Crimes de guerra, pessoas que durante conflitos desrespeitaram direitos humanos em larga escala, cometeram crimes de guerra, ou então os crimes de agressão, que não é violência física, é agressão contra grupos de pessoas,
contra comunidades, contra etnias. Esses crimes são os mais graves que existem no mundo, porque são julgados lá no Tribunal Penal Internacional e, em linhas gerais, são crimes contra a humanidade. Ou então, quando a pessoa está no Brasil e cometeu um crime doloso, grave, passível de prisão, por exemplo, com pena de reclusão. Aí o juiz vai analisar a gravidade, a possibilidade, a chance dele cumprir pena no Brasil e se ressocializar, o que é muito difícil com a tragédia, né? Infelizmente, que são as nossas prisões, os nossos presídios são trágicos, né? Então a chance desse infrator, desse criminoso se ressocializar, infelizmente é pequena. E se for um crime grave, um homicídio, um crime de terrorismo, um crime contra a vida das pessoas, o juiz pode, na sentença, além da condenação, também determinar a expulsão. Antigamente, antes da lei de imigração, expulsão tinha um monte de casos que eram mais simples. Hoje a expulsão ficou uma medida bem forte. É só para crimes graves com sentença transitada em julgado, tá? Não basta apenas estar sendo acusado ou o processo estar andando. A lei diz que precisa já ter a condenação. Tá bom? E a última figura, que é a mais importante, né? É o assunto mais interessante disso, seria o caso de extradição. O que é extradição? Extradição é quando um estrangeiro está no Brasil e um outro país, com o qual o Brasil mantém relações, amizade e cooperação, esse outro país diz assim: olha, fulano, governo brasileiro, está aí no seu país, me devolve. Manda de volta para mim, por favor, porque esta pessoa precisa responder a um crime, ter um processo contra ele aqui, ou até ele já foi condenado. Aqui tem uma pegadinha para o exame da OAB, né? A condenação no exterior justifica o pedido de extradição? Justifica. Mas tem que ser condenado igual lá na expulsão? Não. Pode pedir extradição para o governo brasileiro, desde que haja um processo penal contra esse estrangeiro em outro país e ele tenha que se apresentar perante a justiça de lá para prestar depoimento, esclarecimentos e para cumprir com o processo penal competente, tá? Então o interessante disso é que não é obrigatória a sentença condenatória no exterior. Basta que ele tenha que se apresentar para a justiça penal de um outro país, a extradição é possível. Como é que funciona isso? Hoje, nos últimos 5 anos, né, a partir da lei de imigração, extradição é uma medida de cooperação internacional. Os países mutuamente se ajudam. Então, o país requerente pede a extradição e o caso vai direto para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que dizer se concorda com o envio daquele estrangeiro para o país requisitante. E o Supremo tem sido muito cauteloso, muito criterioso nos casos de concessão da extradição. Porque se a pessoa está sendo requisitada por um país que tem pena de morte, prisão perpétua, penas degradantes como tortura, o Supremo não extradita. O que não significa que a pessoa vai ficar impune. Talvez ela cumpra até pena do Brasil. Mas a gente não manda estrangeiros de volta, nem que seja para o país deles, se as penas que serão cumpridas lá forem incompatíveis com o direito brasileiro. Por exemplo, pena de morte, prisão perpétua. Então tem vários casos interessantes que o Supremo negou a extradição por uma questão humanitária. E para fechar esse assunto, lembre-se do seguinte, né? Extradição, como é uma discussão entre países, a Constituição brasileira não permite, regra geral, a extradição de brasileiros para o exterior. Se o brasileiro cometeu um crime, ele pode até responder no Brasil. Tem casos de jogador de futebol, por exemplo, né, que foram condenados lá no exterior e que estão aqui no Brasil soltos. E se o país de lá pedir extradição, provavelmente o Brasil vai dizer não, não posso extraditar, mas posso fazer com que a pessoa cumpra a pena aqui no Brasil. Tá? São casos famosos que você deve estar acompanhando na mídia e que, portanto, são boas perguntas para a prova.
Uma questão interessante da FGV é que ela está sempre antenada com o que acontece no mundo real. Eu, sinceramente, acho que pode cair por conta disso na prova uma perguntinha de extradição envolvendo brasileiros. Então, e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as regrinhas mágicas de direito internacional privado. No internacional privado, a imensa maioria das questões, quase todas, decorrem da seguinte situação. Você tem ou um brasileiro que praticou um negócio jurídico no exterior ou um exterior com negócios no Brasil. É sempre um caso de jurisdição. Brasileiro lá fora, estrangeiro aqui, assina um contrato. Qual a lei aplicável? A do Brasil ou a do exterior? Para responder isso, eu vou apresentar para vocês 4 regrinhas mágicas. Se você lembrar dessas 4 regrinhas mágicas, você provavelmente acerta qualquer pergunta sobre esse assunto na prova. Vamos ver as regrinhas? É assim, ó. Essas regrinhas, elas são relacionadas com o elemento de conexão, que é um critério para escolher um sistema jurídico, por exemplo, o brasileiro, em detrimento de outro. Quais são as regrinhas? A primeira regrinha é: se for algo envolvendo indivíduos, direitos da personalidade é a lei do domicílio. Onde essa pessoa tem domicílio? Essa é a lei aplicável ao caso concreto. Por exemplo, Roberto, o que são direitos da personalidade? Nascimento, morte, casamento, separação, guarda dos filhos, uma série de coisas mais ou menos relacionadas ao que no Brasil a gente chama de direito civil. Brasileiros que moram em outro país. A pessoa se mudou para a Itália, mora lá há 20 anos. Lá ela vem a falecer. É um direito da personalidade, a morte e depois a sucessão. Qual é o direito aplicável? O brasileiro porque a pessoa é brazuca ou o italiano porque morreu na Itália? Italiano porque morava na Itália quando faleceu. Se você está na Itália só a passeio, aí vai aplicar o direito brasileiro. Mas se você mora lá há vários anos, etc., aplica-se o local do domicílio do indivíduo. Vale para casamento, vale para a guarda dos filhos, vale para qualquer direito envolvendo indivíduos ou relações de família. Tá bom? Regrinha mágica número 1. Regrinha mágica número 2. E se for um contrato, Roberto? 2 pessoas, uma brasileira e uma francesa, brazuca e francês, assinam um contrato, um pedaço de papel. Qual é a lei aplicável ao contrato? É o local da celebração do contrato. Onde esse contrato foi assinado? Ah, olha que legal. O brasileiro e a francesa assinaram um contrato, só que assinaram em Nova York. Qual é a lei aplicável ao contrato? Norte-americana, porque eles foram assinar o contrato nos Estados Unidos. O elemento de conexão é onde o contrato foi assinado, lá nos Estados Unidos. Veja se você concorda. Contratos são pedaços de papel. Eles são portáteis. Você põe no bolso e leva para onde quiser. No país onde você assinar o contrato, é o país do direito aplicável. Tem uma exceção, que é o caso de um contrato cuja produção de efeitos seja no Brasil. Se você comprar uma máquina na Alemanha e você assinou o contrato lá, mas no contrato diz que o alemão, o vendedor da máquina, tem que instalar o equipamento no Brasil, se der um problema no contrato, aí sim, você pode usar o direito alemão, porque o contrato foi assinado lá, mas pode usar o direito brasileiro, porque a produção dos efeitos é no nosso território. Aqui a gente tem um caso de competência concorrente. Qualquer um dos 2 sistemas jurídicos pode ser utilizado. Beleza? Terceira regrinha mágica, Roberto. E se for uma empresa? A empresa, a pessoa jurídica, vai ser regida pelo direito do local da sua constituição. Se você é brasileiro e quiser criar uma empresa em Miami, será o direito norte-americano. Ah, não, eu vou criar um café temático brasileiro em Tóquio, no Japão. Todas as regrinhas sobre o café lá no Japão, a lei será japonesa. Direito trabalhista, tributário, código do consumidor, se lá tiver, questões civis, se precisar de uma licença, um alvará para abrir o café, é o direito administrativo, tudo lá. Porque você escolheu criar uma empresa, uma pessoa jurídica, em outro país. As leis desse país é que serão aplicáveis.
Beleza? Última regrinha mágica. Se forem direitos disponíveis, direitos que as pessoas possam livremente negociar, elas também podem eleger o foro. Então é muito comum no direito internacional você assinar um contrato na França, mas eleger como foro o Brasil. Ou assina o Brasil e elege o foro de Paris. São coisas diferentes. Uma coisa é o direito aplicável, é do local do contrato. Outra coisa é qual juízo vai analisar o caso se der problema. É o juízo da eleição do foro. Então você pode ter um contrato regulado pelo direito francês, mas que será apreciado pelo juiz brasileiro, porque as partes escolheram o Brasil como foro. Só que, para finalizar, nos contratos internacionais, principalmente de grande valor, normalmente não se vai para o judiciário. Normalmente as partes elegem arbitragem. Colocam uma cláusula arbitral no contrato e dizem, olha, se surgir um litígio, um problema, nós vamos para a arbitragem. E aí assumimos um compromisso de levar a questão para a arbitragem. Porque a arbitragem é uma decisão técnica, uma decisão relativamente rápida, que deixa as partes mais confortáveis do que ter que mergulhar no processo civil de um outro país do qual elas não conhecem. Tá bom? Então essas 4 regrinhas mágicas, ó, domicílio, local da celebração ou dos efeitos do contrato, local da criação da pessoa jurídica e possibilidade de escolher o foro são os temas que mais caem no exame da OAB em Direito Internacional Privado. Tá bom? É isso, ó. Batemos o nosso tempo aqui. Grande abraço. Desejo a você, meu amigo, minha amiga. Tomara que essas dicas possam te ajudar na prova. Vamos ver se eu acertei, né, as sugestões para a prova. Tomara que sim. Se não acertei, peço desculpas. Se acertei, não é mais do que minha obrigação. A ideia é tentar trabalhar com vocês os temas mais recorrentes e mais frequentes. Tá bom? Grande abraço, sucesso na prova, boa sorte e nos vemos a qualquer momento em outros encontros.